Apocalipse capítulo 10, verso 4. Diz assim: logo que falavam os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Eu tive uma reunião semana passada com os pastores daqui de Palmas e os pastores do interior, oeste da Bahia e sul do Pará. Eles vieram para cá e nós tivemos uma reunião muito abençoada. E eu ministrei uma palavra para eles de manhã sobre fé e falei para eles: à tarde eu vou responder, depois do almoço, o que os 7 trovões falaram. Ficou todo mundo apreensivo, pensando: meu Deus, o que é que os 7 trovões falaram? E quando foi depois do almoço, eu contei para eles o que os 7 trovões falaram. João ouviu, Deus falou: não escreve, que eu não quero que ninguém saiba, mas eu vou te contar agora o que os 7 trovões falaram. Está preparado? Eu não sei o que os 7 trovões falaram. Eu não sei o que os 7 trovões falaram. João não escreveu. Ninguém sabe o que os 7 trovões falaram. Pastor, mas você quer pregar em cima de um texto que não foi escrito? Sim, não foi escrito o que os 7 trovões falaram. Mas há lições que nós precisamos tirar daqui, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Pastor, que lições nós podemos tirar de um texto desse, que não foi escrito o que os trovões falaram? Primeira lição primordial que eu e você, nós precisamos entender, é que Deus não te diz tudo. Deus não te fala tudo. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus não diz tudo. Deus não te conta tudo. Uma revelação, todas as revelações de Apocalipse, João foi escrevendo. João foi vendo e escrevendo. Mas chegou no momento que os trovões falaram e Deus falou para João: João, não escreve, não escreve. Por quê? Porque Deus não nos fala tudo. Deus não nos fala tudo. Há uma máxima no meio dos empresários, dizendo o seguinte: quem controla a informação, controla os resultados. Isso é ensinado no meio de gerenciamento de empresa. Quem controla a informação, controla o resultado. Deixa eu falar algo para você: isso com Deus não funciona. Não funciona porque nem sempre você tem as informações. Nem sempre você sabe o que está acontecendo. Deus, Ele é perito em esconder as coisas. Lá em Provérbios, capítulo 25, verso 2, a Bíblia diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Mas qual que é a glória de Deus? Esconder. Deus tem prazer em esconder as coisas. A glória de Deus é encobrir certas coisas de mim e de você. Então eu quero te dizer o seguinte: eu não sei o que os trovões falaram, mas uma coisa é fato: Deus não diz tudo que vai acontecer na sua vida. Deus não te mostra tudo. Deus não te fala tudo. E isso é muito importante. A pergunta-chave é a seguinte: por que Deus não fala? Por que Deus não mostra? Por quê? Qual que é o objetivo? Qual que é o alvo? Deus tem prazer que os seus filhos confiem nele e não naquilo que eles estão vendo. Você consegue entender isso? Por que as pessoas querem saber? Os ímpios, eles vão ler a mão para saber o seu futuro. Pessoas jogam cartas tentando descobrir o seu futuro. Eu quero te dizer, o Senhor falou o seguinte: basta o dia o seu próprio mal. Viva o hoje, desfrute dele, não preocupe com o amanhã. Pastor, você está querendo dizer que eu não tenho que preocupar com a minha aposentadoria? Claro que tem,
Claro que tem, você tem que guardar hoje para comer amanhã, você tem que guardar na época das vacas gordas para comer nas magras. Isso é sabedoria de Deus. Eu estou dizendo que você não fica ansioso e preocupado com o dia de amanhã. O prazer de Deus em esconder as coisas é porque Ele quer que os seus filhos confiem plenamente nele e não nas circunstâncias da sua vida. Está me entendendo isso? Hebreus capítulo 10, verso 38, a Bíblia diz assim, é um texto que muitos conhecem: todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não se compraz a minha alma. Esse retroceder aqui não é andar para trás. Esse retroceder aqui é deixar de andar pela fé. Se você colocar numa tradução aí depois, na linguagem de hoje, uma tradução mais moderna, você vai perceber que não é retroceder, é deixar de crer. Quando você deixa de crer, confiar em Deus, você então retrocede da fé. Por quê? Porque o prazer de Deus é que você ande confiado plenamente no seu poder. Os pais gostam que os filhos confiem neles, sim ou não? Eles gostam. Meu filho está lá olhando uma pedaleira para comprar e tal, mas aí a pedaleira, ele tem um valor, mas a pedaleira é o dobro do valor. Aí ele falou, não, eu vou olhar um mais barato. Eu falei, olha esse aí. Aí ela, não, ele, não, mas é caro. Eu falei, olha. O que eu estou querendo dizer, olha, é o seguinte, você tem pai. Seu pai vai te ajudar. Pode ir pela fé, pode pesquisar. Pesquisa a pedaleira, olha. Entende? Mas não falei que eu ia dar, mas eu falei, olha, olha. E ele fala, mas é caro, meu dinheiro não dá. Eu não sei. A tendência nossa é essa. Nós queremos calcular o dinheiro. Nós queremos calcular se dá para ir ou se não dá. Nós queremos calcular qual lugar, qual a empresa, quanto que entra, quanto que sai. Eu quero te dizer, Deus tem prazer naqueles que entregam as suas vidas e confiam plenamente no poder de Deus. Os milagres acontecem quando você se entrega. Os milagres acontecem quando você confia. Esse é o padrão dos filhos, eles andam pela fé. Eles andam pela fé. Quando você anda por aquilo que você vê, você deixa de confiar em Deus. Você deixa de confiar em Deus. Eu vou te falar algo. Você pode fazer coisas na sua força? Pode. Se você tentar fazer, você vai fazer. Mas vou te falar duas coisas que acontecem quando você faz não pela fé. Você faz na sua dependência. Você analisou o que você tem e você vai fazer segundo o que você vê. Primeiro, o que você faz na sua força gera muito cansaço em você. Pessoas cansam de sustentar um casamento na sua força. Pessoas cansam de sustentar uma empresa na sua força. Pessoas cansam de sustentar relacionamentos na sua força. Por isso Jesus diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O prazer não está simplesmente em fazer coisas, mas fazer coisas debaixo de uma fé em Deus. Tem muitos pastores pastoreando, mas tem muitos pastores cansados. Por que estão cansados? Porque tudo o que eles fazem, fazem na sua força. Um tempo desse atrás, um aparentado da minha esposa, ele era pastor, morreu de infarto. Deu um infarto e morreu. Primeira conclusão que a família chegou foi o seguinte: a obra acabou com ele. Morreu porque era pastor. Pois eu vou te falar, eu acho que eu vou viver muito, porque eu sou pastor e eu vivo tão em paz e tão descansado, entende? Mas tem muita gente cansado, mas não é só pastor não. Quantos pais de famílias estão cansados? Quantos chefes de casa estão cansados? Quantas mulheres cansadas? Quantos jovens cansados? Quantos trabalhadores cansados? Quantos empresários cansados? Quantos líderes de célula cansados? Quantos pastores estão cansados? Por quê? Porque estão tentando andar por aquilo que eles veem. Deixa eu falar algo para você. Nós começamos uma campanha para levantar cestas básicas, para ajudar quem precisa. Mas eu pensei que nós íamos levantar umas 60 cestas.
60 cestas deve dar quantas toneladas de alimento? 60 vezes 15 quilos, cada cesta básica, as menores, tem 15 quilos, né? Não sei quanto dá isso. Uma tonelada, eu pensei, nós vamos arrecadar 60 cestas, porque isso é o que os meus olhos naturais conseguem ver. Mas nós arrecadamos até o momento 5 toneladas e meia. 5 toneladas e meia. Então essas 5 toneladas e meia não é mais o que meus olhos podem ver. Isso é pela fé. Isso é Deus que move, e os irmãos vão trazendo, e pessoas vão se levantando e fazendo coisas. Pessoas que nem da igreja eram, nem irmãos são, doaram cesta, fizeram programações. Por quê? Porque quando você anda simplesmente por aquilo que você consegue ver, você tem um resultado, mas o resultado é muito pequeno. Mas quando você anda pela fé, eu quero dizer que o resultado é muito maior, e você anda no descanso de Deus. Entende isso? Segundo motivo, é que a somatória de coisas naturais, pequenas, você vai andando no natural, confiando em você, a somatória dessas pequenas coisinhas, elas vão somando, e vão gerando em você uma experiência muito grande, uma experiência se tornar um grande homem natural. Os irmãos estão me entendendo? Você não confia em Deus, você pega o dinheirinho e compra, você confia porque você tem o dinheiro, tudo que você faz pequenamente, as coisas pequenas você confia no que você pode. E você vai tendo experiência das pequenas coisas. Só que essas pequenas coisas somadas formam em você um grande homem, não mais espiritual, natural, que só anda por aquilo que você vê. Tem um texto lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15. A Bíblia diz assim: esposa, apanhai-me as raposas, as rapozinhas. Você pode repetir bem forte comigo? De rapozinhas. Está fraco ainda. Mais uma vez. Esposa, apanhai-me as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que devasta o vinhedo? São grandes animais? Não, o grande animal ele vem e o dono da plantação simplesmente dá um tiro no animal e aniquila com aquele animal. O animal grande é fácil de matar, mas os pequenos não. Não sei se você já teve a triste experiência de aparecer aqueles ratos na sua casa. Quem já teve rato em casa aqui? Estou falando de estimação, não. Lá em casa, às vezes, apareceu um rato. E a minha mulher ficou pegando no meu pé, que eu tinha que matar o rato. Eu não sou matador de nada. E eu tenho pavor de ver coisa morrer. E aí, saí um dia à noite, sei lá o que eu fui fazer na cozinha, e o rato veio ao meu encontro. Mas era tão bonitinho. Eu falei, não vou matar esse negócio, não. Eu tive que depois comprar um tipo de veneno para o veneno matá-lo, porque eu falei, eu não vou matá-lo. Se fosse eu tinha criado como bichinho de estimação. O rostinho, os fiozinhos, lindo. Não são as grandes coisas, são as pequenas. Preste atenção, você que é casado. Você sabe o que destrói um casamento? Não são grandes coisas, não. As grandes coisas, quando elas acontecem, você resolve elas, porque é tipo uma tragédia, aconteceu, vamos resolver, parar, tudo, perdão, aquele negócio, resolveu. Mas o que destrói um casamento, às vezes, são pequenas coisinhas que vão se juntando. Daqui a pouco, mulheres que eram tão doces, viram uma panela de pressão. Homens que eram tão amáveis, viram uma panela de pressão. E chega um determinado momento que algo tão pequeno, e você fala, meu Deus, é tão pequeno para ele explodir desse jeito. Ele explodiu porque juntou tantas pequenas coisas, que agora houve um derramar. Preste atenção, as pequenas coisas vão juntando.
As pequenas coisas naturais vão juntando e vão fazendo de você um grande crente natural. Mas o inverso disso é verdadeiro. Se você vai crendo nas pequenas coisas, você vai se tornando um crente espiritual cheio de fé. Entende o que eu estou dizendo? Lá em Juízes, capítulo 15, verso 4, Sansão está diante de um problema, e ele precisa então aniquilar o seu inimigo. E ele usa uma estratégia. Cantares diz sobre as raposinhas. Olha o que Sansão faz. Juízes capítulo 15, verso 4. E saiu e tomou 300 raposas. Quantas raposas? 300 raposas. Raposas são bichos pequenininhos. Pegou 300 raposas. E tomando fachos, as virou cauda com cauda. Juntou as 300, pegou a cauda delas, juntou tudo e ateou fogo nelas. Tendo eles chegado fogo aos tições, largou-as no meio das searas dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal, por ceifar as vinhas e os olivais. Qual que é a estratégia que Sansão faz? Ele pega as raposinhas, junta então toda a cauda delas, coloca fogo e solta elas na plantação. O que aconteceu com a plantação? Toda a plantação se queimou. Por quê? Pequenas raposinhas. Preste atenção. Muitos irmãos querem confiar em Deus só em coisas grandes. Mas você deveria confiar nas pequenas coisas, para que a sua fé, somando as experiências das pequenas atitudes de fé que você tem, vire então um grande homem, uma grande mulher de fé. Os irmãos estão me entendendo? Onde está o erro de Davi? Quando Davi contou o exército, a Bíblia diz que Deus atribuiu a Davi um grande pecado. Davi contou todo o exército. Todos os reis faziam isso. Mandavam contar para saber quanto ele tinha de soldados. Mas me parece que Davi foi condenado por Deus. Deus falou: você errou. Você não deveria ter feito isso. Mas por que motivo? Qual o motivo? Por que não pode contar o exército? Está lá em 2 Samuel, capítulo 24, verso 2. Diz assim: disse, pois, o rei Joabe, comandante do seu exército: percorre toda a tribo de Israel e Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. E o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisso, ó rei, meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra ti, Joabe, e contra os chefes dos exércitos. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, e levantaram o censo do povo de Israel. Calma aí, pode contar o povo ou não pode? Pode contar o exército ou não pode? Pode. Por que Deus atribuiu o pecado a Davi? Eu vou te explicar por quê. Porque havia vários motivos por contar o exército, mas o que estava no coração de Davi era algo que não satisfez o coração de Deus. O que estava no coração de Davi? Davi contou o seu exército para saber se ele podia vencer ou não. Davi contou o exército para saber se ele podia confiar na vitória ou não. Deus falou: está errado. Você não deveria confiar na quantidade do seu armamento bélico, do seu exército. Você deveria confiar em mim. O próprio Joabe disse para ele: multiplique 100 vezes mais, ó rei, a quantidade de exército. Mas para que contar o povo? Vamos confiar em Deus. E ele falou: conte o povo, que eu quero saber se nós vamos para a batalha ou não. Preste atenção. As coisas de Deus não acontecem no campo do natural. As coisas de Deus acontecem no campo do extraordinário, da fé. Quando há um ambiente de fé, os milagres acontecem. O povo chega para cobrar imposto de Jesus. Só Jesus e Pedro pagavam impostos. Me parece que o resto dos apóstolos todos eram de menor. Só pagava imposto quem tinha 21 anos acima. A Bíblia diz que só Pedro era casado. Jesus falou: pega um peixe.
E ao pegar um peixe, você vai encontrar uma moeda. Preste atenção, as coisas de Deus são sobrenaturais. O dinheiro está na boca de um peixe, que está no mar, que ao jogar o anzol, aquele peixe vai fisgar aquele anzol e vai sair. E então ele pode tirar a moeda, pagar o imposto por Jesus e também por Pedro. As coisas de Deus são sobrenaturais. As coisas de Deus é o seguinte, é comida que dá para 2 pessoas, alguns pães e alguns peixes alimentam milhares de pessoas. Por quê? Porque as coisas de Deus não são naturais. Aqueles que contam para saber se dá, o pão não vai dar, o peixe não vai dar, não tem o dinheiro para pagar o imposto, mas as coisas de Deus não são naturais, as coisas de Deus são espirituais. São espirituais. É tão espiritual que o que uma mulher tinha nos evangelhos, andava encurvada, tinha ido em vários médicos, e todos os médicos tinham dito, é bico de papagaio, é bico de mulata, entende? E um monte de doença atribuíram à mulher, mas quando Jesus chega, Jesus diz, espírito de enfermidade, sai dela. E naquele momento a mulher ficou curada. Calma aí, cadê a explicação do médico? Cadê a explicação daqueles que entendem das doenças? Não tem, sabe por que não tem? Porque as coisas de Deus não têm explicação no natural, as coisas de Deus têm explicação no espiritual. Entende isso? Tempestade ouve a voz de Jesus. Uma árvore recebe a palavra de Jesus e seca. Por quê? Porque as coisas de Deus não são no natural. Se você vai pegando raposinha em raposinha, natural, e vai juntando tudo isso, isso vai ficando para você numa experiência de coisas naturais. Olha para Abraão. Deus falou, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não tinha GPS, não tinha celular com Google Maps, para saber aonde ele ia. Hoje você coloca lá e te leva na porta da casa do cidadão. Abraão não tinha isso. Talvez Abraão perguntou, Senhor, para que lado? Vai andando aí, eu vou te dizendo na hora de virar. Porque era uma dependência completa de Deus. De Deus. Enquanto Abraão caminhou exclusivamente pela fé, não faltou nada para Abraão. Nada. Preste atenção nisso. Chegou o momento que Abraão viu que tinha fome na terra. A Bíblia diz que ele, por causa da fome, desceu ao Egito. Eu não vou estudar com você o que aconteceu no Egito, ele teve que mentir, uma série de coisas aconteceram. E aí, acontece que ele desceu no Egito, por quê? Por causa da fome. Ele deixou de confiar em Deus, e foi ao Egito, porque o Egito é o símbolo do mundo, e ele foi então depender do mundo para comer. Mas nunca tinha faltado nada para ele. Deus nunca deixou faltar, porque Deus é Deus de milagres. Agora preste atenção no que acontece quando você para de andar pela fé e quer andar por aquilo que você sabe que existe. Quer andar pela fome, quer andar pelo cálculo do imposto, quer andar por as situações, as circunstâncias que você vê. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, verso de número 10, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Ele desceu ao Egito por causa da fome. Eu te pergunto, quem é maior do que a fome? O Deus que o chamou é maior do que a fome. Mas olha, no capítulo 13, verso 1, o que acontece? Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, preste atenção, até ao lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai. Eu vou explicar para você o que está acontecendo. Ele chega entre Betel e Ai, e olha a fome e desce ao Egito. Depois que ele fica no Egito um tempo, com medo da fome, toda circunstância acontece, ele volta a confiar em Deus de novo, só que ele volta no mesmo lugar que ele havia saído. O que isso quer dizer? Não há registros.
do tempo que nós somos incrédulos. Os registros da palavra de Deus são registros de quando nós andamos pela fé. Ele perdeu todo o tempo que ele estava no Egito, foi perdido. Eu quero te lembrar que a galeria de Hebreus não diz, fulano não creu, e por isso aconteceu na vida dele. Você não vai achar. A galeria de Hebreus capítulo 11 vai dizer, Noé pela fé construiu uma arca, Josué pela fé derrubou as muralhas de Jericó, Abraão pela fé saiu, Abraão pela fé entregou seu filho. O registro de Hebreus é o registro daqueles que cresceram em fé, e não daqueles que são incrédulos. Compreende isso? A somatória dessas coisas são muito importantes para nós, muito importantes. Abraão tentou ter um filho na própria força, teve Samuel. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Depois de 13 anos que a promessa veio se cumprir, não há registros do tempo da incredulidade, mas os tempos de fé que nós ousamos crer, isso fica registrado diante do Senhor. Quem está me entendendo? Eu vou te falar, todo mundo tem fé. Você pode repetir comigo? Diga, todos têm fé. Não tem ninguém que não tem fé. O problema é o seguinte, é aonde está a sua fé. Eu disse algumas semanas atrás, o que é o medo? Medo é a fé no inimigo. Quando você tem medo, você está crendo. Você crê que se você sair, o coronga vai te pegar. Isso é fé. Tem que ter muita fé para achar que vai morrer atropelado, sim ou não? Tem que ter fé. Porque você vê, enxerga claramente. Morrer atropelado é um negócio de, assim, ele está no celular, né, atravessando a rua, olhando o WhatsApp, para morrer atropelado. Mas tem que ter muita fé para crer nisso. Entende o que eu estou dizendo? O medo é a fé no inimigo. Mas a ousadia é a fé em Deus. Agora, tem um texto na Bíblia, Jó, capítulo 3, verso 25. Diz assim, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Olha aqui para mim, todo mundo tem fé. Se você tem medo de algo, aquilo vai acontecer com você. Você tem medo de tropeçar e arrancar a unha do dedão? Pois faça segundo a tua fé. Ei, mas é bom. Pensa no prazer que é. Quando eu era pequeno, lá em Barbacena, quantas unhas eu perdi. Que prazer que era quando chutava o canto de uma mesa. Eu estou brincando, mas preste atenção. Quantas pessoas saem na rua, acontece algo errado com ele, fala, só falta bater o carro agora. Aí ele começa a dirigir com medo. O que acontece? Bate. Porque parece que o medo atrai a tragédia, mas a ousadia, a fé em Deus atrai a bênção. Está me entendendo? Se você crê na prosperidade, crê na saúde, você não tem medo de nada, você anda tranquilamente. Irmãos, eu vou ser honesto, eu só sei que está na pandemia porque tem restaurante fechado, que é um negócio que eu gosto, é comer. Mas aí você não tem lugar para comer. Mas o resto, irmãos, e o culto, né, que não estamos fazendo restrito. Mas eu vou te dizer algo, não deixei de fazer nada na minha vida, nada. Sabe o que é nada? Nunca usei uma máscara. Pastor, isso é um mau testemunho. Creia no que você quiser, abençoado. Não vou usar máscara, não vou. Tem problema, não sou grupo de risco, sou grupo de nada, eu sou grupo celestial. E se eu pegar alguma coisa, meu irmão... Se eu pegar alguma coisa, com todo respeito, vai ser uma gripezinha. Hoje estou muito atualizado. Estou muito atualizado hoje.
Primeiro, eu não sei o que os trovões falaram. Eu sei que Deus não te diz tudo. Isso é um fato, você já percebeu que Deus não te fala tudo. Eu não sei o que os trovões falaram, mas há uma segunda lição para aprender aqui. Deus faz muito mais do que Ele fala. Essa é outra lição que nós precisamos aprender. Eu não sei o que os trovões falaram. Talvez você achou que eu ia te responder o que eles falaram, eu não sei. Mas eu sei de algo, Deus não te diz tudo. E Deus faz muito mais do que Ele fala. Então a nossa fé precisa estar totalmente em Deus, não em nós, não na circunstância, não naquilo que o homem diz, e com todo respeito ao médico, até aquilo que o médico diz, irmãos. Se você for no médico e o médico falar, você vai morrer daqui uma semana, você acredita ou não? Aí que está o desafio para você. Eu conheço uma irmã que foi no médico e o médico falou, você tem 6 meses de vida, tem 6 anos que ela está viva. Por quê? Porque ela não creu na palavra do médico, ela creu na palavra de Deus. Então, de fato, há coisas, tem gente que estudou, infectologista, médicos preparados, respeito totalmente, mas eu creio na palavra, eu não creio na voz do homem, eu não creio na mensagem humana, eu creio na palavra de Deus. Se aquilo que ele fala bate com a palavra de Deus, eu fico com a palavra dele. Mas se o que ele fala não bate com a palavra de Deus, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Isso é ser espiritual. Entende? Com Jesus, ninguém morreu ao lado de Jesus. Aqueles que morreram, Jesus ressuscitou. Entende isso? Jesus não tinha medo de pegar nada, Jesus transferia. Se você tiver com coronga, encosta em mim, irmão. Você vai ser curado. Ainda vai receber uma unção dobrada da sabedoria da palavra. Eu não sei o que os trovões falaram. Eu sei que Deus faz muito mais por você do que Ele fala. Essa semana retrasada, um garoto aqui em Palmas morreu no lago. Morreu, creio que afogado. Menino de 17 anos. Ele era sobrinho de uma membro da nossa igreja, lá de Luzimangues. E eu fiquei muito compadecido, porque eu tenho um menino de 17 anos em casa. Gravei um áudio, mandei para ela. Falei, irmã, eu estou muito penalizado. Queria saber o que eu posso fazer. Quero orar por você. E dei uma palavra de ânimo. Eu sei que palavra nenhuma pode confortar um coração de uma mãe, de uma tia, num momento desse. Mas ela me mandou um áudio de volta. Aí, quando eu ouvi o áudio, eu mandei para os meus pastores. Porque o áudio dela me encheu mais de fé do que o que eu tentei enchê-la de fé. Ela falou, pastor, eu quero dizer para você, ela tinha ouvido essa mensagem das 4 estações. E ela falou, pastor, eu ouvi essa palavra, eu quero dizer algo. Deus é bom, pastor. Deus é bom. Eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei por que isso aconteceu, mas eu sei de algo, pastor. Se tem uma verdade que eu sei, é que Deus é muito bom. Quando ela falou isso, eu falei, miserável pastor que eu sou, falar o que para ela? Entende? Não tem o que falar. Mas ela entende que mesmo não percebendo, mesmo não sabendo o que está acontecendo na circunstância, ela sabe da verdade. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Eu quero te dizer, quando você olhar para as circunstâncias e não entender, não souber por que isso está acontecendo, só lembre de uma verdade, a verdade do universo: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, confia nisso. O tempo todo, Deus é muito bom. Aí lá em Mateus, capítulo 6, o Senhor vai dizer o seguinte, eu vou ler para você e vamos encerrar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida,
quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, com que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que nasce de manhã e morre à tarde, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis. O que é inquietar, você sabe? Quietar é o seguinte: você não consegue dormir, você não consegue sentar para descansar, você não consegue assistir um filme, você fica andando de um lado para o outro, e você pergunta: por que você está andando? Não sei, eu estou preocupado, não sei o que vai ser da minha vida. Não vos aquieteis. Portanto, não vos aquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas que ele citou anterior, a comida, a bebida, o vestuário, vos serão acrescentadas. Verso 34. Portanto, não vos aquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Eu não sei o que os trovões falaram. Eu sei que Deus faz muito mais do que Ele fala. Eu quero te dizer algo sobre a bondade de Deus. Há dois polos dentro de você. Dois polos. Primeiro é o seguinte: diante das circunstâncias da sua vida, você tem que crer que Deus é bom. Deus é bom. Você pode dizer isso comigo? 1, 2 e... Deus é bom. Mais uma vez. Deus é bom. Só lembra disso. Mas sabe o que acontece? Muitos sabem disso, que Deus é bom. Qualquer crente que você perguntar, ele sabe que Deus é bom. Aonde está o problema? Não é se Deus é bom, é se Deus vai ser bom com ele. Esse é o problema. Que Deus é bom, não há dúvida no coração de muitos irmãos. Mas diante da situação, ele pensa: será que Deus vai ser bom comigo, logo comigo? Eita! Homem ruim. Será que comigo ele vai ser bom? Esse é o problema da nossa fé. Eu quero te relembrar que antes de Jesus fazer qualquer milagre, qualquer feito sobrenatural, quando ele estava no Rio Jordão para ser batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu, uma pomba desceu e uma voz bradou do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Só depois ele foi fazer os milagres. Por que ele não fez milagres antes? Porque não importa o que você faça de certo ou de errado, os céus já disseram em Cristo: você é filho amado de Deus. E quando nós entendemos que somos amados de Deus, você confia plenamente. Eu não sei dizer o que os trovões falaram, mas eu sei dizer para você que Deus não te fala tudo, e Deus faz muito mais do que Ele fala. Fique de pé onde você está. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Quando Abraão pegou Isaque,
e subiu no monte, Deus já havia preparado um cordeiro no lugar de Isaac. Eu quero dizer algo para você, olha aqui para mim. Você que está online também, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Quando você acha que não tem mais solução, quando você acha que está tudo acabado, lá na frente, Deus já preparou um cordeiro, uma provisão para você, que você nem espera. E é nesse momento que você precisa confiar, que mesmo que Deus não te diga as coisas, Deus é bom. Mesmo que Deus não fale, Deus faz muito mais do que Ele fala. E Deus já preparou a provisão e o milagre para você. Amém? Eu queria que você cantasse essa canção e depois nós vamos orar. Eu quero que você declare do fundo do seu espírito que Deus é muito bom. Muito bom. Repita comigo mais forte, diga: Deus é bom. Vamos cantar essa canção em nome de Jesus.